Vamos conhecer agora outras fontes de financiamento da Seguridade Social que estão previstas lá no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal, bem como no artigo 27 da Lei 8.212. Nós vimos que, além das contribuições sociais a cargos das empresas, dos trabalhadores e demais segurados, de concursos de prognósticos, do importador de bens e serviços do exterior, é possível instituir outras fontes para manutenção e expansão da Seguridade Social, quais sejam as multas, atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre aquelas contribuições que não foram recolhidas dentro dos prazos previstos em lei. Nós vimos, que normalmente as contribuições elas têm um prazo para serem recolhidas. Nós vamos detalhar isso logo mais adiante quando formos ver as obrigações das empresas e de outros contribuintes. Então, aquelas contribuições que não são arrecadadas nas datas previstas em lei, elas sofrem incidência de multas, juros, correção monetária, e esses valores também constituem-se em fontes de financiamento da Seguridade Social. A remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. Como nós vimos, as instituições do Sistema S, Senai, Sebrae, Senar, Senat, enfim, elas pagam 3,5% sobre o montante arrecadado das contribuições a ela destinadas à Receita Federal, e este percentual ele também é uma outra fonte de financiamento da Seguridade Social, bem como as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens, as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras, as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais, 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, que diz que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Então, aquelas fazendas, maquinários, carros, tanto bens móveis quanto imóveis, que são expropriados em função de serem utilizados ou para tráfico de drogas, ou para exploração de trabalho escravo, fazendas que mantêm pessoas em condições análogas à da escravidão. Então, esses bens de valor econômico apreendidos nas operações da Polícia Federal, eles serão, deste valor, 50%, destes valores serão revertidos também para a Seguridade Social. Obviamente, eles serão leiloados e o fruto deste leilão, 50%, vai ser revertido para o financiamento da Seguridade Social. Além disso, 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pela Receita Federal, muitas vezes as pessoas entram com bens de forma ilegal no país, esses bens apreendidos são leiloados, 40% do resultado deste leilão vai ser revertido em favor da Seguridade Social e outras receitas previstas em legislação específica. Chegamos então, pessoal, ao tema arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social, onde o primeiro ponto que consta no edital é a competência do INSS e da Receita Federal acerca do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social. O que a gente precisa entender é que, desde a edição da Lei 11.457, lá em 16 de março de 2007, o INSS ele deixa de ter a competência para arrecadar, fiscalizar, planejar
todas as ações relativas a contribuições previdenciárias, e isso passa a ser competência exclusiva da Receita Federal do Brasil. Então, o que é que resta de competência residual ao INSS acerca das contribuições destinadas à Seguridade Social? Artigo 2º da Lei 11.457. Cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212 e das contribuições instituídas a título de substituição. As contribuições a que se refere o artigo 2º são aquelas contribuições sociais das empresas, dos trabalhadores, de concursos e prognósticos. Ok, gente? O artigo 5º da mesma lei diz que cabe ao INSS emitir certidão de tempo de contribuição, gerir o fundo do regime geral de previdência social e calcular as contribuições sociais e emitir o correspondente documento de arrecadação para concluir os processos de concessão ou revisão de benefício requerido. Ou seja, pessoal, a única atribuição relativa às contribuições arrecadadas para a Seguridade Social é quando o segurado ele precisa complementar contribuição, recolher contribuição em atraso, e daí o INSS ele vai calcular essas contribuições com os seus juros, multas, correções monetárias, se couber, emitir a GPS, que é a Guia da Previdência Social, ou a DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, e no bojo de um pedido de concessão ou de revisão de benefício, emitir essa guia para que seja paga pelo segurado e, a partir da quitação desses valores, computar os períodos, seja para tempo de contribuição, seja como carência, e concluir aquele pedido do benefício, seja para concessão, seja para a revisão. Então, essa é a única competência que o INSS tem em relação às contribuições para a Seguridade Social. Todas as demais ações referentes à arrecadação, fiscalização e cobrança dessas contribuições cabe à Receita Federal do Brasil. E agora, pessoal, vamos conhecer algumas das obrigações tanto das empresas e entidades equiparadas, bem como dos demais contribuintes. Essas obrigações, elas estão previstas lá no artigo 30 da Lei 8.212 e no artigo 216 do Decreto 3.048, e é importantíssimo que vocês, independente do que nós vamos ver aqui nesta aula, nesses slides, que vocês também releiam esses dispositivos, porque normalmente o que é cobrado na prova é ipsis literis a letra da lei, a letra do regulamento da Previdência Social. Então, a obrigação da empresa, uma vez que a sua contribuição social incide sobre a folha de salários que ela paga aquelas pessoas físicas que lhe prestam serviço, a receita, faturamento, ao lucro. Então, ela vai ter obrigações de arrecadar esta contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do contribuinte individual a seu serviço, descontando esta contribuição da respectiva remuneração. Nós vimos que a responsabilidade por descontar a contribuição previdenciária destes segurados e também, quando falamos de empresa, o equiparado à empresa, que é o empregador doméstico, também tem esta obrigação de descontar
o valor correspondente à contribuição previdenciária mediante a incidência da alíquota, que vai variar de acordo com o valor do salário de contribuição deste segurado. Então, ela é que tem que descontar na fonte do pagamento que ela vai fazer a essas pessoas físicas que lhe prestam serviço. E, além de descontar esta contribuição, além de arrecadar essa contribuição desses segurados, ela tem que recolher os valores arrecadados na forma da linha A, ou seja, aquilo que foi arrecadado dos segurados, ela tem que recolher, ela tem que repassar essas contribuições incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, além das contribuições dos segurados, a contribuição da própria empresa que incide sobre esta remuneração que é paga ao segurado, tá? Inclusive os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial ou de acordo ou convenção coletiva aos segurados, empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia 20 do mês subsequente ao da competência, e caso não haja expediente bancário no dia 20 do mês subsequente à sua competência, ela vai antecipar este recolhimento para o dia útil imediatamente anterior. Então, o que é que a empresa tem que fazer? Pagou R$3.000 ao segurado, empregado, avulso, contribuinte individual. Em cima desses R$3.000, ela vai ver na tabela de alíquota progressiva, vai incidir aqueles percentuais que variam de 7,5% a 14% e vai descontar essa contribuição. Em cima desses R$3.000, a contribuição dela, a empresa, que é de 20% sobre esses R$3.000, né, que vai dar então R$600, ela também vai pegar esta contribuição, juntar as duas e repassar, pagar, utilizando-se os formulários específicos para a Receita Federal. E ela tem até o dia 20 do mês subsequente para fazer esse recolhimento, tanto daquilo que foi descontado do trabalhador, quanto aquilo que é contribuição dela, o que nós chamamos de contribuição patronal, aqueles 20% em cima do salário de contribuição dos trabalhadores que lhes prestaram serviço. Além disso, ela tem que recolher as contribuições sobre o faturamento, 2% sobre a receita bruta, e sobre o lucro, que é 10% sobre o lucro líquido, na forma e nos prazos definidos pela legislação tributária federal vigente. O contribuinte individual, nós vimos que, via de regra, quando ele presta serviço a empresas, a responsabilidade pela arrecadação, como nós vimos aqui no inciso 1, a linha A do artigo 30 da Lei 8.212, a responsabilidade é da empresa. Só que quando ele exerce atividade econômica por conta própria, quando ele vai vender cachorro-quente, quando ele vai vender latinha de cerveja no estádio, quando ele vai vender produtos de beleza de porta em porta. Então, quando ele faz essa atividade por conta própria, ou quando ele presta serviço a uma outra pessoa física, a outro contribuinte individual, a um produtor rural, pessoa física, a missão diplomática ou repartição consular de carreiras estrangeiras, que são isentas da obrigação de recolher esta contribuição previdenciária do contribuinte individual, ou quando ele for um brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, bem como o segurado facultativo, eles é que vão ser obrigados a fazer o recolhimento da sua contribuição, e eles têm até o dia 15 do mês subsequente àquele que as contribuições se referirem, e diferente da empresa, eles, caso o dia 15 do mês subsequente caiam num dia em que não houver expediente bancário,
vai ser prorrogado este vencimento para o próximo dia útil seguinte, ok? A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição do produtor rural contribuinte individual. Quem é este produtor rural contribuinte individual, pessoal? É aquele que não tem as características em que pese estar trabalhando no meio rural, está produzindo, né? Seja como produtor, seja como pescador, mas ele diz respeito àqueles limites para ele ser enquadrado como segurado especial, como por exemplo, produz em área superior a 4 módulos fiscais, trabalha com empregados permanentes, trabalha, no caso do pescador, com embarcação de grande porte, de médio porte, né? Então, todas aquelas situações que desenquadrem aquele produtor rural como segurado especial, ele passa a ser o produtor rural, pessoa física, enquadrado como contribuinte individual, e as empresas que adquirem, consomem, consignam a sua produção rural, a cooperativa que adquire a sua produção rural, elas é que são obrigadas a recolher a contribuição daquele produtor rural, em substituição à contribuição sobre a folha de salários e o SAT, bem como a contribuição do segurado especial, que nós já vimos que é de 1,3% sobre a comercialização da produção, e ao adquirir esta produção, esses adquirentes têm até o dia 20 do mês subsequente à aquisição dessa produção para recolher este percentual do segurado especial de 1,3% ou do produtor rural contribuinte individual, neste mesmo percentual, até o dia 20 do mês subsequente à operação de venda ou consignação do produto, independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física, ok? Então, via de regra, a pessoa física produtora rural, seja contribuinte individual, seja segurado especial, ao comercializar a sua produção, quem tem a obrigação de recolher a sua contribuição para a Seguridade Social é quem adquire a produção. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou cooperativa ficam subrogadas nas obrigações do produtor rural contribuinte individual e do segurado especial pelo recolhimento das suas contribuições, independente das operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário da pessoa física, exceto se comercializarem no exterior, diretamente no varejo, a pessoa física ou a produtor rural contribuinte individual ou segurado especial. Ou seja, se o segurado especial ou o produtor rural contribuinte individual pegar a sua produção e vender diretamente no varejo, ele, por exemplo, pegar a sua produção, colocar uma banquinha em frente à sua casa e vender diretamente. Se ele vendeu não a uma empresa, mas a uma outra pessoa física, se ele vendeu a sua produção a um outro produtor rural, digamos que ele plante milho, e tem um outro produtor rural, pessoa física, que cria porcos, ele vai pegar este milho e vender para este criador de porcos, pessoa física, para alimentar o seu rebanho. Ou se ele vende a produção dele a um segurado especial. Neste caso, ele mesmo, produtor ou segurado especial, que também revende a sua produção nesses mesmos termos, ou se ele exporta para o exterior, é ele que vai ser o responsável pela arrecadação deste percentual de 1/3 sobre a comercialização da produção e não, salvo se for empresa em que ele não venda nessas situações. Então, via de regra, a empresa fica subrogada, ou seja, assume a obrigação de recolhimento, salvo se este produtor rural, pessoa física,
ou segurado especial, vender a sua produção diretamente no exterior, no varejo, a pessoa física, a outro produtor rural, contribuinte individual ou assegurado especial. A obrigação do empregador doméstico, ele tem que recolher, arrecadar, né, a contribuição do seu empregado doméstico, incidindo naquelas alíquotas que nós vimos, de acordo com o salário de contribuição, descontar isso do pagamento já na fonte e recolher a sua parte como empregador rural até o dia 7 do mês subsequente, né, ao da competência. Inclusive, aquelas contribuições que nós vimos que não custeiam a Seguridade Social. 3,2% a título de indenização no caso de despedida sem justa causa, 8% a título de FGTS e, se for o caso, as contribuições referentes ao imposto de renda, se não forem isentos. Durante o período de licença maternidade, o empregador doméstico vai ficar obrigado apenas a recolher a parcela referente ao seguro acidente de trabalho, que é 0,8%, tudo isso que incide sobre o valor do salário de contribuição pago ao empregado doméstico, que, como nós já vimos, é o valor registrado na carteira de trabalho. O proprietário, o incorporador, definido na Lei 4.591 de 64, o dono da obra, o condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor e estes com a subempreiteira pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para a garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando em qualquer hipótese o benefício de ordem. Exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realizar a operação com empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor. Nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção residencial unifamiliar, destinada ao uso próprio do tipo econômico, for executada sem mão de obra assalariada, observadas as exigências do regulamento. Então, pessoal, aquele único imóvel que é bem de família, que é utilizado sem contratação de mão de obra assalariada, que é ali exclusivamente para a moradia da sua família, ela não incide, né, sobre esta obra, não incide nenhuma contribuição à Seguridade Social. Então, nós estamos falando aqui de uma imunidade tributária que a Lei 8.212 trouxe a esta obra, lembrando que ela tem que ter essas características do tipo econômico, não é uma mansão de 5 quartos que você vai fazer que ela vai ter essa isenção, tá? Então, seguindo esses requisitos legais, esta construção residencial unifamiliar vai ter, então, uma isenção, uma imunidade em relação... Aliás, uma isenção, né? Imunidade só quem dá é a Constituição. Quem está dando é a Lei 8.212, ela vai ter essa isenção de tributos. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei. O produtor rural contribuinte individual e o segurado especial são obrigados a recolher 1,3% sobre a comercialização da produção até o dia 20 do mês subsequente da operação, caso comercialize sua produção no exterior, diretamente no varejo ao consumidor pessoa física, a outro produtor rural contribuinte individual ou segurado especial, isso a gente já viu. Então, essa responsabilidade que
via de regra, é da empresa adquirente, quando ele não vende a sua produção a uma empresa, ou quando até vende para a empresa, mas comercializa lá no exterior, ou quando ele comercializa diretamente a pessoas físicas, eles é que têm que recolher este 1,3 sobre o produto da sua comercialização até o dia 20 do mês subsequente. Lembrando que, quando se trata de recolhimento de contribuições até o dia 20 do mês subsequente, se cair o dia 20, no dia que não haja expediente bancário, essas contribuições têm que ser antecipadas para o dia útil imediatamente anterior. Quando é o contribuinte individual responsável pela contribuição, quando ele trabalha por conta própria ou quando ele trabalha prestando serviço a entidades que não têm a obrigação de recolhimento da sua contribuição previdenciária, bem como o facultativo, eles têm que recolher até o dia 15 do mês subsequente e, não tendo expediente bancário no dia 15, eles podem pagar até o dia útil subsequente à sua contribuição. A pessoa física não produtor rural que adquire produção para venda no varejo a consumidor pessoa física fica subrogada nas obrigações do produtor rural e segurado especial. Ou seja, eu não trabalho produzindo nada no âmbito rural, vou junto a um contribuinte individual, produtor rural ou um segurado especial, compro a produção dele toda e vou vender no varejo. Eu tenho, digamos, um mercadinho e vou vender essa produção no meu mercadinho. Neste caso, eu, como pessoa física que não sou produtor rural, sou o responsável pela contribuição de 1,3% sobre o valor deste produto que foi adquirido em nome desses segurados especiais e produtores rurais contribuintes individuais. O produtor rural, pessoa jurídica, aquele que tem uma empresa para fazer, para produzir itens no âmbito rural, ele tem, como nós já vimos, a obrigação de recolher 1,8% sobre a comercialização da sua produção, 1,7%, em substituição à contribuição da folha de salário e 0,1% para financiar o seguro-acidente de trabalho, e ele tem a obrigação de recolher isso até o dia 20 do mês subsequente ao da operação da venda. Sem prejuízo no disposto do inciso 10 do caput desse artigo, que é quando o produtor rural contribuinte individual e o segurado especial são obrigados eles próprios a fazerem o recolhimento quando vendem a sua produção no exterior ou diretamente a outra pessoa física, seja ela produtor rural ou segurado especial, elas também são obrigadas a recolher diretamente a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar. E aqui nós estamos falando especificamente, tá, pessoal, do segurado especial, que nós vimos da sua caracterização lá no artigo 11, inciso 7 e demais parágrafos da Lei 8.212 e 213, que ele também pode vender produtos oriundos de artesanato feito pelo seu respectivo grupo familiar, desde que ele não ultrapasse o valor de um salário mínimo. Além disso, podem fazer a comercialização de artesanato ou exercer atividade artística, desde que não ultrapasse o valor de um salário mínimo, sob pena de ser descaracterizado como segurado especial, e neste caso ele viraria um produtor rural contribuinte individual. E também a receita bruta sobre os serviços prestados de equipamentos utilizados de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividade turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel. E aí nós
Vamos relembrar quando falamos da categorização dos segurados da Previdência Social, que ele pode exercer ali o turismo rural, desde que não ultrapasse 120 dias no ano, né, para continuar sendo caracterizado como segurado especial. Ultrapassado, ele vira contribuinte individual. Inclusive, né, hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Então, tudo isso que ele pode desenvolver dentro dos limites, né? Sem empregados permanentes, 120 dias por ano, outras atividades que lhe rendam uma remuneração que não ultrapasse 120 dias. Então, todas essas contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente dessas atividades artísticas, artesanais, de turismo rural, enfim, essas remunerações auferidas dessas atividades, ele vai também recolher a sua contribuição previdenciária incidente sobre esta remuneração também. O segurado especial é obrigado a arrecadar a contribuição dos trabalhadores a seu serviço e recolhê-las até o dia 20 do mês subsequente. E aí nós temos também aquela obrigação daquela pessoa que toma serviço de outra pessoa física em recolher e em arrecadar e recolher essas contribuições referentes a estas pessoas que lhe prestaram serviço até o dia 20 do mês subsequente. Próximo bloco, vamos continuar vendo quais são as demais obrigações das empresas e demais contribuintes.